Fidel Castro foi uma das figuras mais conhecidas do século XX. Ele foi o líder da Revolução Cubana, junto de Che Guevara e Raul Castro. Além de ter sido ditador de um país que é o símbolo do socialismo. Tornou-se o antagonista dos Estados Unidos nas Américas e o opositor do capitalismo no mundo todo. Ele foi o grande símbolo daquilo que os Estados Unidos mais repudiava, que é o governo socialista. E sendo ele o líder da Revolução Cubana, a sua vida particular começou a ficar cada vez mais pública. E seus passos cada vez mais seguidos ao redor do planeta por revistas e jornais do mundo inteiro. Inevitavelmente, fatos sobre sua infância turbulenta e seus relacionamentos, além do legado e herança deixada após a sua morte, são alvos de curiosidade até os dias atuais. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre o ex-ditador cubano. E vamos saber quanto o líder socialista acumulou durante toda a sua vida. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para o núcleo da Terra crescer cada dia mais. Nascido no vilarejo cubano de Birán, no dia 13 de agosto de 1926, Fidel é filho do espanhol Ángel Castro com Lina Ruz González. Lina não era esposa de Ángel, mas sua empregada e amante. Conhecida como Fazenda Las Manacás, a propriedade de mais de 10 mil hectares de seu pai era uma plantação de cana-de-açúcar e tinha cerca de 400 funcionários. Por ser considerado um filho ilegítimo devido ao relacionamento controverso de seus pais, que vieram a se casar depois, Fidel mudou seu nome algumas vezes ao longo da sua trajetória em vida. Em 1935, Fidel foi registrado como Fidel Hipólito Ruz González, já em 1938 como Fidel Cassiano Ruz González e finalmente em 1941 como Fidel Alejandro Castro Ruz. E deixe aqui nos comentários, você imaginava que o líder Fidel Castro teria passado por uma infância humilde ou abastada? Além da plantação de cana, o pai de Fidel Castro possuía uma escola primária, um hotel, um pub, um posto dos correios, uma loja de mercado e um ringue para briga de galos. Fidel começou a estudar aos 6 anos, onde foi enviado a Santiago de Cuba para o Colégio de Dolores e depois para Havana, capital do país, onde estudou no Colégio de Belém. Com 19 anos, Fidel Castro matriculou-se no curso de Direito oferecido pela Universidade de Havana, onde iniciou a sua formação política, envolvido com ideais revolucionários. Castro passou a fazer parte de um grupo conhecido como Legião do Caribe, formado por revolucionários que procuravam lutar contra regimes autoritários na América Central e Caribe. Os membros da Legião do Caribe defendiam a substituição dos regimes autoritários por regimes democráticos. Durante seus estudos, participou de diversas manifestações, até se formar. Em 1950, com 24 anos, Fidel Castro terminou seu curso de Direito e deu continuidade à política. Em 1953, foi preso junto de seu irmão Raul, após uma tentativa de derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Em 1955 ele foi solto e em sua trajetória conheceu outro revolucionário, chamado Che Guevara. Em 1959, com 32 anos de idade, derrubou Fulgêncio Batista, ficando no poder por quase 50 anos. Pelo visto, Fidel Castro teve uma juventude bem tranquila, e seus ideais socialistas começaram a surgir na faculdade. E foi ainda muito jovem e durante seus estudos que ele começou a organizar a Revolução. Vai comentando aqui com a gente o que você está achando dessa história. Fidel Castro governou Cuba por 49 anos seguidos e se mudou de casa com certa frequência, devido às estimadas 600 tentativas de assassinato pela CIA dos Estados Unidos, entre outros inimigos.
Dentre as tentativas de acabar com a vida do líder revolucionário, explosões de charutos e milkshakes envenenados eram algumas das ideias mais absurdas tentadas contra ele. Se sobreviver a tentativas de assassinato fosse uma modalidade da Olimpíada, ganharia medalha de ouro, disse Fidel Castro em uma determinada ocasião. Além de tentar matar o líder, os Estados Unidos também teriam tentado ridicularizar sua imagem, como contaminar recintos com LSD para ele fazer seus discursos de forma alterada. Ou até mesmo fazer ingerir substâncias tóxicas que fossem mais fáceis de driblar sua segurança, para fazer cair seu cabelo e barba, deixando com uma fisionomia muito estranha. Independente das mais de 634 tentativas de assassinato, Fidel Castro conseguiu sobreviver a nada mais do que exatos 10 presidentes norte-americanos em vida. Para ter escapado mais de 600 vezes de tentativas de assassinato da poderosa CIA dos Estados Unidos, o cara tem que ser muito casca grossa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da vida amorosa do ex-ditador cubano. Fidel Castro tinha fama de ser muito mulherengo, sendo muito difícil saber quantos filhos ele deixou no mundo, dentre legítimos e não assumidos, mas estima-se que sejam 11 filhos no total. Fidel se casou em 1948 aos 22 anos com Mirta Dias Balart, jovem rica dos tempos de estudante. Com ela teve um filho, Fidel, conhecido como Fidelito, talvez o mais conhecido de todos. O casamento com Mirta acabou por volta de 1955, quando Fidel foi solto da prisão. Pouco tempo depois, Fidel Castro não perdeu tempo e gerou 3 filhos de 3 mães diferentes. Depois desta onda de 3 filhos, o líder cubano teve 5 filhos com a companheira de longa data, Dália Soto del Valle, uma professora de escola que ele conheceu nos anos 60. Fidel Castro não era um pai do estilo afetuoso, mas cumpria bem com suas obrigações e mantinha todo o cuidado com a criação do clã formado pelos seus filhos, dando-lhes muitas oportunidades. E para dar conta de 11 filhos e uma quantidade proporcional de ex-esposas, o líder precisava ter um bom rendimento, ainda mais em um país que há décadas vive em crise. Como todo ditador que se preze, ele gostava de um rabo de saia. E deixou pelo caminho um time de futebol, 11 filhos. E com tantas mulheres, uma prole tão grande assim, ele precisa ter muito dinheiro. Então é isso que a gente vai descobrir agora. Quanto que ele deixou de herança após a sua morte? Agora a pergunta que é o tema deste documentário. Qual a fortuna deixada por Fidel aos seus familiares? Seria compatível com a situação atual ou de décadas do povo cubano? Segundo a revista Forbes, o líder cubano foi uma das pessoas mais ricas do mundo no ano de 1997. Em 2006, ele teria alcançado 900 milhões de dólares, o que ultrapassa os 3 bilhões de reais. Essa publicação causou muita polêmica. Primeiro, pela situação enfrentada pelo povo cubano, e segundo, quando Fidel questionou tudo o que havia sido afirmado pela revista como uma mentira. A Forbes admitiu que eles se basearam em seu poder econômico sobre uma rede de companhias de propriedade do Estado para realizar tal classificação, tirando-o do ranking em outros anos. Ao mesmo tempo que reforçava que esta era sua fortuna de fato, já que ele governava o país com mão de ferro e não uma democracia como defendia em sua juventude. Além deste valor que parece ser bem controverso, após ceder o poder para seu irmão Raul e se aposentar, Fidel mudou-se para sua casa secreta, situada em um terreno de mais de 300 mil metros quadrados. Em uma comunidade fechada chamada Punto Zero, Ponto Zero em português, que possui cultivo de laranjas, limões, tangerinas, toranjas, bananas, vacas e 6 estufas para cultivar alimentos. Fidel Castro também tinha uma outra bonita residência em Cayo Piedra, que é perto da Baía dos Porcos, em La Caleta del Rosário, que serviu como uma marina privada. Além de outra propriedade em La Deseada, que seria um chalé em Pinar del Rio,
um dos locais de caça favoritos de Fidel Castro. Estas propriedades foram reveladas após a morte do ditador. Agora deixe aqui a sua opinião. Você acha que Fidel morreu como um homem humilde em bens, sendo tudo que foi citado do Estado, ou realmente ele acumulou riquezas em vida? E aí, pessoal, vocês acham que essa grana toda realmente pertence à família Castro ou pertence aos cofres públicos? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito da matéria. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que são colocados aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para o núcleo da Terra crescer cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!